Aí, meus amados, estamos juntos para aprender um pouquinho mais do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveite aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações sempre que for postado um vídeo novo e você não perder nada. Amém, amados? Deixe seu comentário no vídeo aí embaixo, sua pergunta, sua dúvida e depois a gente vai esclarecer. Amém? Glória a Deus! Então, vamos ao vídeo? Amém! Glória a Deus! Então, sempre antes da palavra de Deus, é muito importante que nós comecemos fazendo oração. Então, vamos fazer uma breve oração para a gente poder começar a leitura do Evangelho? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos na Tua santa e gloriosa presença esta noite para ouvirmos e para lermos e para aprendermos mais um cadinho da Tua palavra, do Teu poder, do Teu imenso amor. Eu te peço, Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimentos espirituais para a gente ler e compreender o que a Tua palavra quer nos ensinar, Pai. Usa o Teu filho, usa o Teu servo como verdadeiro boca de Deus, para que muitas pessoas possam ser abençoadas durante a leitura do Teu Evangelho. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Deus, amados! Vamos aí para a leitura de mais um dos evangelhos. Começamos aí agora com o evangelho de Marcos, evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, né? É o segundo evangelho aí do Novo Testamento. O primeiro Mateus, que nós terminamos, e agora São Marcos. Então nós vamos ver a partir de agora do segundo evangelho do São Marcos que algumas coisas elas estão muito dentro do que Mateus já colocou no evangelho dele. Porém, são coisas diferentes, são visões diferentes, né? Vou dar um exemplo para vocês. É como se fosse um acidente. 3 pessoas veem um acidente. Só que uma está de um lado da pista, a outra está do outro e a outra está desse lado. Então cada uma vai ter uma visão do mesmo acidente. E ela vai relatar de acordo com o que ela viu. Assim é os evangelhos. Esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos, porque eles têm muitas coisas em comuns, né? Eles falam sobre o ministério do Senhor Jesus na Galileia, diferentemente do Evangelho de João, que fala dele na Judéia. Então, o Evangelho de João, ele tem coisas mais específicas. Agora, esses aqui têm muitos pontos em comuns, esses 3. Mas nessa ótica que eu te falei, cada um relata da sua maneira. Não tem nada combinado, porque se fosse combinado que o Mateus falava, Marcos falava e Lucas também ia falar. Mas cada um tem uma visão. Amém, meus amados? Tá aí uma explicação breve para também a gente poder abrir, porque muitas pessoas ficam com bagunça na cabeça por causa de coisas que um fala de um jeito e o outro relata de outro, mas é isso aí. Amém? Pegue a palavra de Deus na sua mão e vamos ao Evangelho de São Marcos, capítulo 1. Glória a Deus! Então vamos, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então nós já começamos aqui, nesse Evangelho de São Marcos, com São Marcos já declarando que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Então a palavra de Deus testificando que o Filho de Deus é verdadeiramente o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Versículo 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, ao qual preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto.
Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saía a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo, e ele trazia um cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Aqui começa o ministério de João, João Batista, né? O primo do nosso Senhor Jesus, como nós vamos conhecer, ficar sabendo dessa informação, mas só lá no Evangelho de Lucas, o próximo Evangelho. Então aqui, João Batista, ele vem precedendo o Senhor Jesus, anunciando, né, que as pessoas têm que se arrepender porque o reino de Deus está próximos. Então eles tinham que se arrepender e serem batizados nas águas, né, para poder confessar os seus pecados e crer que o reino de Deus está chegando. E ele já estava anunciando a vinda do Senhor Jesus. Versículo 7. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de curvar-me, desatar-lhes as correias da sandália. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com Espírito Santo. Então, João Batista batiza com água, e o nosso Senhor Jesus com o Espírito Santo. Não adianta a gente apenas confessar ele com a nossa boca, nós temos que confessar com o nosso coração junto. Né? A sua boca me confessa, mas o seu coração também testifica. Aí nós somos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta só eu falar da boca para fora para agradar o meu marido, a minha esposa, para agradar uma mulher que eu esteja interessado, ou um homem que eu esteja interessado, ou para agradar o meu filho, um filho agradar os pais, ou agradar pastor, seja lá quem for. Para confessar o Senhor Jesus, você tem que confessar com a boca e com o coração, porque ele sabe o que passa no nosso pensamento e no nosso coração. Aí sim, aqueles que o adoram verdadeiramente, confessam ele verdadeiramente, então é batizado com o Espírito Santo na hora. Amém, amados? Versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então ouviu uma voz do céu que disse: Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo. Né? Aqui é a primeira Trindade aqui na terra, né? A manifestação da Trindade aqui na terra, Trindade Santa, Senhor Jesus sendo batizado, saindo das águas, o Espírito Santo em forma de pomba descendo sobre ele, e a voz de Deus Pai vindo do céu para a terra: Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, aonde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede, né, no reino de Deus, crede no evangelho. Ou seja, evangelho quer dizer o quê, amados? Evangelho significa boas novas. Então, crede no Evangelho, crede nas boas novas que está sendo pregado para vocês. Versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam num barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco seu pai
com os empregados, seguiram após Jesus. Então a informação que São Marcos nos dá aqui é que o Senhor Jesus está passando pela praia e ele vê dois irmãos, Simão e André. Esse Simão aqui é Pedro, Simão Pedro. E André é o irmão de Pedro. E ele chama, segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles seguem, largam tudo e seguem a Cristo. E mais na frente ele vai encontrar João e Tiago, seu irmão, que estavam inclusive com seu pai trabalhando, que eles eram pescadores, todos quatro. E eles falam a mesma coisa para ele, segue-me. E ele imediatamente, eles tomam a bênção do pai, né? E já vão seguir Jesus. Era o trabalho deles. Eles deixaram o pai, deixaram o trabalho deles, né? E vão seguindo a Cristo. Por isso que ele diz, aquele que quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Forte, hein, amados? Forte. Aqui ele começa a chamar os discípulos dele. Versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: O que temos nós contigo, Jesus, Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, é o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, o bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então ocorreu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falara a respeito dela. Então aproximou-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Então o Senhor Jesus começa aí, vem um endemoniado e ele ordena o demônio que sai daquele homem, e o demônio dá aquela chacoalhada violenta no endemoniado, naquele homem, e sai. E as pessoas que estavam ali vendo, né, aquilo ali, ficam admiradas e falam: uau, quem vê ser isso? Ele fala com autoridade e não como os escribas, porque os escribas queriam aparecer. Eles, né, eram do povo de Deus, eram conhecedores da lei de Moisés, mas como eles eram conhecedores, eles queriam ser chamados e reconhecidos como mestre, como rabi. Então eles não tinham humildade no coração, era eles que pregavam e queriam ser conhecidos como tal, né? Que reconheciam lá, que conheciam a lei e tudo, e eles queriam ser diferentes. E o Jesus vem pregando que não é assim que funciona, né? Que o reino de Deus tem que ser a glória, a honra dada a Deus, ao nosso Senhor Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, a homem nenhum. Então, o Senhor vem já pegando pesado aí com eles, que eles ficam admirados porque o Senhor tem autoridade sobre os demônios, né? E ele entra lá na casa de Pedro. Pedro era casado, e ele vai lá na casa de Pedro, a sogra dele está acamada com febre, o pessoal informa ele vai lá, toca na mão da mãe da sogra de Pedro, e aí ela já fica curada imediatamente, e já levanta curada e vai servir. Porque aquele que tem um caminho cruzado com os caminhos do Senhor, recebe os milagres dele, já tem que sair pregando o Evangelho de Deus, pregando a salvação e trabalhando para o reino de Deus. E ela não perdeu tempo, já foi servir o nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Versículo 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram-lhe Jesus todos os enfermos e os endemoniados,
toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Uau, isso aqui é forte. Não eram as pessoas que conheciam Jesus, que reconheciam Jesus, igual lá no primeiro demoniado que a gente vê lá. Ah, a gente sabe quem tu és o Cristo, o Filho de Deus. Não é o homem que reconhecia Jesus. Quem reconhecia Jesus era o demônio. Por quê? O que são os demônios, afinal de contas? Demônios são anjos do céu que foram corrompidos por Satanás. Satanás se revoltou contra Deus e ele sai no céu, no meio dos anjos lá, tentando levantar uma rebelião, e ele consegue convencer um terço dos anjos do céu, né, a se voltarem contra Deus. E Deus fica só observando a atitude deles e testando aqueles anjos, né, para ver quem permaneceria fiel a ele ou não. E depois que Satanás se revolta e levanta o seu exército de anjos, Deus dá uma ordem, expulsa eles do céu, joga eles aqui na terra, e eles deixam de ser anjos para virarem demônios, né? Satanás e seus demônios, anjos caídos. Então eles reconhecem o Espírito de Cristo, que já estava no mundo quando o mundo foi criado. Lá em Gênesis 1, Jesus está lá com Deus. Então eles, quando eles foram expulsos, Jesus estava no céu com Deus. E eles conhecem Jesus, o Espírito de Jesus. Então, por isso que eles já falam, nós conhecemos você, é o Filho de Deus, o que você vai fazer conosco? Para você ver o poder que tem Jesus, né, diante aí do inferno. Então, o sangue de Jesus tem poder? Tem. Você pode clamar isso, o sangue de Jesus tem poder, me reveste com o teu poder, com a tua unção, com o teu Espírito, Pai. Quando você estiver aí angustiado, estiver com pensamentos ruins, sabe, de suicídio, essas paradas todas aí, de tristeza, se achando triste, abatido, você ora, pede a Deus para te fortalecer, para revestir você com as armaduras espirituais, porque o sangue de Jesus tem poder. E o nome de Jesus também, tem autoridade o nome de Jesus. Amém, amados? Vamos continuar? Versículo 35. Tendo se levantado em alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi para toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se queres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe, eu quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, ele logo despediu. E disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então, esse leproso, lepra naquela época, amados, era aquelas coisas brancas e umas feridas, né, que saía pelo corpo. E as pessoas que eram leprosas, elas não podiam mais estar no meio das outras, não. Elas eram expulsas do meio dos outros. Eles tinham um lugar fora da cidade reservado para os leprosos, que era chamado de leprosário. Eles não podiam estar ali. Inclusive, ele não podia estar no meio dos outros lá, porque qualquer um que passasse, que tocasse ou que ficasse
próximo dos leprosos poderia ser contaminado. E quando eles eram contaminados, quem os determinava impuros, imundos, eram os sacerdotes. Então, quando os sacerdotes os mandavam embora, alguns, quando ficavam curados, se recuperavam da lepra, eles tinham que se apresentar no sacerdote novamente, para o sacerdote examinar e determinar. E quando ele determinava, quando ele detectava que ele estava puro, aí ele tinha que fazer uma oferta. Aí, no caso deles, quando eram pobres, era levar umas pombas. Aí eles iam lá, ofertavam a pomba, né, para purificação do pecado, levavam duas. Uma ela era morta e expedia o sangue dela na outra e no altar, e aí Deus perdoava os pecados, porque não existe perdão de pecado sem derramamento de sangue no Antigo Testamento. Por isso que o Senhor Jesus era conhecido como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Por isso que o sangue dele foi vertido na cruz do Calvário para remissão, ou seja, para purificação nossa, para remissão dos nossos pecados, que era o que aí não hoje não precisa mais sacrificar animais nenhum, porque o Senhor Jesus, como ovelha muda, ele se entregou e o seu sangue para nos purificar. Beleza? Glória então, a Deus. Vamos ao capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos fluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Ou seja, amados, o que nós vemos aqui no começo do versículo 2? Jesus está em casa e uma grande multidão descobre que ele está em casa. Então vai aquela muvuca toda lá, lá para frente da casa, que não tinha mais nem como as pessoas chegarem próximo da casa. Então a palavra nos diz aqui que vem 4 homens, né, com um paralítico numa maca, mas não conseguem se aproximar de Jesus. E eles dão a volta, sobem em cima da casa, tiram o telhado, retiram o telhado, amarram 4 pontos de corda e descem o paralítico pelo telhado exatamente no ponto onde Jesus está, né, dentro da casa. Então Jesus, vendo a fé daqueles homens que levaram o paralítico, detalhe, a fé dos homens que levaram o paralítico, ele olha para aquele paralítico e diz para ele: levanta, os teus pecados estão perdoados. Você está vendo aí como pecado também adoece o nosso corpo? Esse homem, ele era paralítico por causa de pecados que ele tinha cometido. Então Jesus apenas perdoa os pecados dele, os teus pecados estão perdoados. E aí já começam os escribas, né, se levantar: mas como? Só quem pode perdoar pecado é Deus.
Só que ele era filho de Deus e eles, como eles não reconheciam Jesus como filho de Deus, né, então eles ficavam ali tá blasfemando, falando em nome de Deus, mas Jesus, como filho de Deus e autoridade do filho de Deus, ele disse, e qual é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega tua cama e anda, para provar para vocês que o Filho do Homem tem poder aqui na terra para perdoar pecados, assim eu te digo, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. E ele não diz para esse paralítico, a tua fé te salvou. Ou seja, o paralítico ele recebeu a cura, mas não a salvação. Ele não cria em Jesus, como filho de Deus também. A fé era dos 4 que levaram ele e desceram ele lá. Por isso que ele diz, vendo-lhes a fé de quem está descendo, não de quem está deitado. Porque quando a pessoa aqui é curado por Cristo e ele demonstra uma reverência ao Senhor Jesus como Filho de Deus, ele diz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então ele só fala assim, levanta, pega teu leito, teu pecado está perdoado e vai para sua casa. É assim. Amém? Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos pecados, né? Porque os pecados também, eles trazem muito, podem trazer doenças gravíssimas para o corpo nosso. Amém, amados? Então vamos lá. Versículo 13. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e eles os ensinavam. Quando ia passando, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Você sabe quem é esse Levi aqui? É o evangelista Mateus, do primeiro evangelho aqui, né, do Novo Testamento. Esse Levi é o Mateus, que o Mateus, ele era discípulo direto de Cristo. Tá? E ele trabalhava como publicano. O publicano era o quê? Era um povo judeu, só que ele trabalhava para os romanos cobrando impostos dos irmãos judeus. Então os irmãos não gostavam deles não, chamavam eles até de cachorro, porque além do imposto que eles cobravam para os romanos, eles ainda cobravam um pouquinho a mais para eles poderem sorrupiar. Então olha só o que Mateus faz quando Jesus passa e chama ele, o que ele deixa. Ele deixa poder financeiro, dinheiro, né? Ele deixa a posição aí que ele trabalhava para os romanos. E largou tudo também para seguir o nosso mestre. Isso é forte, hein? Por isso que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é negócio de ficar juntando coisa para nós, não. O que a gente tem que repartir. É dividir com quem não tem. Amém, amados? Versículo 15. Achando-se Jesus à mesa, já na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e os pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhe, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Então, os publicanos já, os fariseus e os escribas, vendo ele, porque ele chama Mateus e vai lá para a casa de Mateus. Mateus vai dar ali um jantar, né, de despedida, que ele vai largar o ofício dele, vai largar tudo para seguir a Cristo. E tinham outros publicanos, que como eu já falei para vocês, os judeus não gostavam deles, e os pecadores que estavam ali dentro da casa de Levi comendo com ele, e os caras chegam lá, como é que pode ter um mestre comer com publicanos e pecadores? E o Senhor já corre para... Os discípulos estão começando o ministério, né? Então o Senhor não deixa eles responderem. Ele mesmo já toma a frente e já responde, eu não vim para aqueles que são, eu vim para aqueles que estão doentes. O que ele está dizendo aqui?
que aquele que eles achavam que eram sãos porque eles conheciam a lei, eles eram doutores, eles eram isso, eram aquilo, então eles não precisavam, né, de cura, de arrependimento. Então por isso que Jesus fala, eu vim para os doentes mesmo. Porque quando a gente chega no Evangelho, a gente chega doente mesmo, precisando mesmo de cura, de libertação, né, de muita coisa. Versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus, podem, porém, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e esse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo em pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior rotura. Ninguém põe vinho novo em odre velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres velhos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-lhes os fariseus, vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas eles lhe respondeu, nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Os judeus, pela lei de Moisés, eles preservavam o sábado. No sábado eles não podiam fazer nada. Por isso que existe aí os adventistas do sétimo dia, né? Que eles respeitam o sábado até agora. Até hoje eles respeitam o sábado, por isso que eles não trabalham, eles não fazem dia nada, dia de sábado. Mas Jesus fala aqui que o homem, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Jesus já veio quebrar esse negócio do sábado aí para que se tornasse um dia de culto normal, porque antes no sábado era para ter reverência e culto a Deus. Então, na era moderna, né, quando o domingo, através do trabalho, da evolução do trabalho, trocaram-se o sábado pelo domingo para ir à igreja, para cultuar a Deus. Então, o Senhor Jesus, ele quebra aqui essa coisa do sábado, porque os discípulos estão lá, eles não podiam arrancar, não podiam estar trabalhando, não podiam fazer esforço nenhum, e eles já chegam lá cheios de autoridade, porque eles fazem o que não é lícito. E Jesus fala bem assim, não, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, eles estão se alimentando, estão com fome, e é isso aí, e vamos embora, bora para frente. Por que ele diz assim, o Filho do Homem tem autoridade? Porque se ele se referisse, ele fazendo referência a ele como filho de Deus o tempo inteiro, aí eles iam estar afrontando e ele ia estar dando motivo para os doutores da lei, os sumos sacerdotes também, colocar a mão nele e o matá-lo, né? Mais rápido por ele estar declarando que é filho de Deus, e ele não ter como blasfêmia. Então, assim como os profetas do Antigo Testamento se chamavam, né, se intitulavam filho do homem, porém com autoridade de Deus na vida deles. Então, Jesus também pegou esse título aí para ele, de filho do homem. Amém, amados? Vamos ao capítulo 3. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria no dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem, dá a mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados tu fazer o bem ou fazer ao mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado,
E condoído com a dureza do coração, disse ao homem: estende a tua mão. E estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Então, mais uma vez, ele, no mesmo dia de sábado, ele entra na sinagoga, tem um homem com a mão mirrada, né, a mão seca, né, uma mão dele aqui era só seca, ele não tinha movimento, e ele vai lá e vai curar o homem, e eles falam, você vai fazer o que não pode no sábado, que no sábado eles não podiam fazer nada. Né? E ele fala bem assim, por acaso é lícito fazer o mal ou o bem num dia de sábado? Estende tua mão. E ele estende a mão e ele vai lá e cura aquele homem. E eles se sentiram afrontados. E ali eles já começam a se revoltar no seu coração e já propor uma forma de matar o Senhor Jesus. Versículo 7. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiam da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que ele designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, que era irmão de Pedro, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Esse aqui, ele já tinha muitos seguidores seguindo a Cristo. Então aqui ele separa os 12 apóstolos dele. Amém, amados? E aqui foram os seus nomes. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convidando-os Jesus, lhes disse, por meio de parábola: como pode Satanás expelir Satanás? Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saquear a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: este está possesso de espírito imundo. Eles tinham que ter alguma explicação para dizer ao povo que Jesus não era filho de Deus. E ele diz: eles não fazem esses milagres aí se não for por Beelzebu, se não for por Satanás. Então Jesus fala para eles: como pode Satanás expulsar a Satanás, né? Lutar ele mesmo contra os seus demônios. Então Jesus, o Satanás está acabando com o reino deles. Aí ele diz: cuidado, porque existe um
pecado que não é perdoado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é um pecado eterno, não tem perdão. Vocês podem até falar contra mim, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que está perdoado, se arrependerem. Mas se falar contra o Espírito Santo, aí, mamado, ó, bau, já era. Tá. Versículo 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado ao lado de fora, mandaram chamá-los. Muita gente estava sentada ao redor dele e disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e suas irmãs estão lá fora, à tua procura. Então ele lhe respondeu, dizendo: Quem é a minha mãe e os meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então ele está lá, a família dele, quando fica sabendo que ele está lá na cidade pregando e falando, eles falam bem assim, né? Eita, que eis que ele ficou louco. E eles tentam ir lá para pegar ele e levar ele para casa na marra. Só que como eles não conseguiam chegar perto de Jesus, eles mandam avisar ele: olha, tua família está aí, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs. E ele diz: quem são a minha mãe, meus irmãos e as minhas irmãs, se não são esses aqui que ouvem a palavra de Deus e seguem? Né? Ali o ministério dele, como filho de Deus na terra, já tinha começado. Assim como ele passa nos locais e chama os discípulos dele: ei, larga tudo e vem e segue-me, é chegado o reino de Deus, ele também não podia ficar paparicando família, não. E a família dele não cria nele também como filho de Deus, não. Por isso que ele diz que não há profeta sem honra na sua casa, na sua cidade, né? Porque eles conheciam ele lá desde menino, não colocavam fé nele, não. Amém, amados? Então, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.